Tudo bem, gente? Aqui é o Antônio de novo. É, Agora nós vamos analisar a questão 3 analisando o método de Euler, que vai nos auxiliar a responder o restante das questões. Bom, o enunciado aqui é interessante, mas ele não, ele passa a fazer sentido para a resolução do exercício mesmo a partir desse ponto. Eu até nem assisti esse filme, mas eu achei ele interessante e vou assistir depois. No caso, o que essa primeira parte aqui dá a entender, eu posso estar falando besteira, mas é o seguinte, é porque eu não assisti o filme, então eu posso estar falando besteira. Mas, por exemplo, eles precisavam calcular, modelar a função da trajetória de um corpo em órbita, mas para isso eles não tinham nenhum equipamento que pudesse dar esse valor direto. Por exemplo, tá a tal distância do planeta, isso ao tempo mesmo. E também eles, como a realidade é muito mais complexa que um modelo matemático, pequenas mudanças assim poderiam divergir do modelo que eles tinham para a órbita. Então, como que foi proposto a solução para esse problema no filme? Utilizar o método de Euler para tentar estimar a posição do corpo. Eu acho que seria isso. Eu acho que vai dar para entender melhor como isso é feito através de um outro exemplo que a gente pode pegar no nosso na que a gente pode pegar no nosso exemplo cotidiano mesmo. Por exemplo, finge que eu estou andando eu estou saindo de carro do ponto A ao ponto B e eu quero saber qual foi o trajeto que eu fiz em relação ao tempo. Para isso, como eu vou frear, acelerar com o tempo, eu não tenho como modelar o meu deslocamento matematicamente. Por exemplo, eu, eu posso vir aqui, acelerar de modo constante. Deixa eu aumentar aqui o pincel. Eu posso andar aqui de modo aceleração constante, aí eu paro, dou uma descansada no meio da estrada, acelero de novo, mas mais devagarzinho um pouco, acelero bastante, e assim, não tem como eu modelar isso daqui com uma função. Ela é uma função do deslocamento, da posição pelo tempo, mas eu não tenho como escrever através de uma equação isso daqui. Então, qual que é a proposta do método de Euler? O método de Euler faz o seguinte: eu posso olhar no marcador qual que é a minha velocidade em tal momento. Ou seja, qual que é a primeira derivada do deslocamento pelo tempo, que é a velocidade. Então, eu faço o seguinte: eu peço para alguém anotar a cada 1 minuto ou um tempo menor, que é a função, que é a variável dependente, independente. Eu posso pedir para a cada 1 minuto anotar o valor da minha, da minha velocidade. Aí digamos que, por exemplo, no primeiro minuto, viu que eu, eu estava andando deixa eu ver, uns 60 quilômetros por hora. Então eu sei que nesse 1 minuto, aí eu estimo que na primeira tomada de tempo, que eu estava a 60 quilômetros por hora, eu estimo que o minuto seguinte, que é do tempo zero até 1 minuto, eu mantive constante. Eu só faço essa suposição. Então eu traço essa reta tangente aqui e eu estimo
que eu andei 1 quilômetro nesse tempo. Aí eu marco o valor estimado para a função. Aqui, como essa parte do gráfico estava numa velocidade constante, até fica bem perto o valor estimado do valor real. Mas, por exemplo, eu medi de novo, deu 60 km por hora também de novo, na primeira derivada. Quer dizer, na velocidade naquele tempo. Então, eu estimo de novo para aquele tempo, em 1 minuto, 60 km por hora. Ok, aí eu estimei nessa posição. Aí eu estimei que eu andei 1 quilômetro de novo. Naquele 1 minuto, eu já caiu para zero a minha velocidade. Então, eu estimo que no próximo minuto está 0 km por hora. E assim sucessivamente, eu vou calculando, eu vou medindo o valor da minha velocidade, que no caso é a primeira derivada, e eu vou estimando o próximo valor do meu posicionamento. Por exemplo, eu estimei que no tempo 1 minuto eu estava já em 1 quilômetro, no tempo 2 minutos eu estava em 2 quilômetros, no tempo 3 minutos eu mantive em 2 quilômetros e assim sucessivamente. Então, o método de Euler ele não vai chegar a dar o resultado correto da posição dada pelo deslocamento. Entretanto, ele faz uma aproximação que dependendo do caso, eu posso considerar interessante ou a única forma de eu obter uma estimativa próxima. Existem outros métodos mais eficientes que eu vou falar mais para frente. E, por exemplo, não é só quando é variável dessa forma que eu não consigo modelar. Às vezes tem algumas funções que simplesmente é muito difícil de eu conseguir saber qual que é a função original e eu não consigo fazer esse cálculo para dar essa equação. E alguma coisa me faz já obter o valor da derivada, que seria a inclinação. E esse valor da derivada, como no exercício mostra, pode ser uma equação, ou no exemplo que eu dei aqui, pode ser um valor mesmo, direto. Bom, como estava aqui descrito no enunciado, o método de Euler ele se desenvolve da seguinte forma. Vamos tomar primeiro a equação da derivada. A derivada é a diferença de 2 pontos da função, 2 pontos y, né? Da função sobre a diferença entre eles em relação ao eixo x. Aqui, a gente pode substituir esse dx aqui por h, mas eu já resolvi deixar em dx. Então, seria o limite quando esse dx tende a zero. Essa é a derivada. Ou seja, o próximo ponto da função será esse crescimento será o ponto próximo menos o anterior dividido pela distância. O que o método de Euler faz é, em vez de eu considerar esse dx tendendo a zero, eu assumo ele como um valor finito mesmo, para eu poder fazer o cálculo. Então, eu já não posso mais falar que ele será igual à derivada, mas ele vai ser um valor bem aproximado. Então, aqui eu substituo por ΔX, aí eu posso passar ele multiplicando. Então, o próximo ponto que eu vou estimar para a função será o valor
o deslocamento em x, vezes a derivada tomada naquele ponto anterior, mais o valor no ponto anterior. Por exemplo, aqui, ele será, aqui no exemplo, esse ponto aqui era o ponto anterior, 0, mais o valor da inclinação vezes o tempo, aí eu obtive o próximo ponto. E como que ele se... Aqui na questão A, ela já pega para explicar como que isso se assemelha ao problema da reta tangente. Bom, se a gente lembrar, a reta tangente ela é dada por y menos y0 igual a um coeficiente vezes a x menos x0. Que a gente pode reescrever da seguinte forma. Y igual a delta x vezes o coeficiente angular mais y0. Que nada mais é que a própria equação dada pelo método de Euler. Aqui, f de x0 mais h, nada mais é que o próximo y, vezes delta x, vezes a derivada, que é o coeficiente angular, mais a função dada no tempo x0, que é o y0. Bom, a próxima questão já pede para aplicar o método de Euler para estimar o comportamento da função original fx, que eu não sei, eu só tenho o valor da sua derivada. Aqui, como o enunciado já pede para fazer já permite que se faça em duas iterações, o exemplo que eu vou dar a seguir vai ser em duas iterações. E aqui a sua curiosidade o nome desse processo chama iteração mesmo, dessa forma que está escrito. Aqui, ó, processo de resolução de uma equação mediante operações em que sucessivamente o objeto de cada uma é resultante da que precede. Então, aqui, ó, esse resultado, f de x, será dado por cálculos que exigem o resultado que precede, que é o f de x0. Aqui, para resolver essa questão, a gente pode usar já a derivada que é dada na questão A. Então, o y vai ser igual a ΔX sobre vezes a derivada mais o y0. Bom, a gente pode fazer, então... só esqueci uma parte importante. Como eu só tenho o valor da derivada, então eu não tenho como saber por onde, no plano cartesiano, que essa função em qual ponto que ela vai passar. Mas ela poderia apresentar esse comportamento, mas em vez de passar no ponto 0, passar no ponto 0,5, em qualquer ponto desse eixo y. Isso porque a função original, vocês não têm como saber agora, porque ainda não chegou na parte de integral, mas a função original vai ser essa daqui, x sobre x² mais 1, mais uma constante. Se vocês quiserem conferir, pode pausar o vídeo e fazer essa derivada, tomando esse c aqui como constante.
vocês vão perceber que fazendo a primeira derivada dessa função, vocês vão chegar nessa. Então, esse C aqui, eu não tenho como saber, por enquanto, qual que é o valor dele. Então, aquela curva pode passar em qualquer ponto do eixo Y. Mas o enunciado me deu a seguinte informação. No ponto zero, a função dá zero. Ou seja, eu substituo o valor f de zero, eu substituo os valores e assim, dessa forma, eu consigo encontrar C. Só deixa eu corrigir uma coisa aqui. Ok, então deu que que no ponto zero a função dá zero. Eu substituo os valores aqui, 0 sobre 0 ao quadrado mais 1 vai dar 0. Então, eu chego que o valor da constante nesse problema também é 0. Então, eu já consigo determinar que no tempo 0, a minha função vai cortar o eixo zero, no ponto 0, y em 0 também. Então, eu sei que já consigo situar essa curva. E, no caso, essa é a curva da função x sobre x quadrado mais 1. Bom, então, dessa forma, eu consigo estimar onde que qual que seria o ponto quando o x é meio. Então, por essa equação, eu tenho que ΔX vai ser meio e x0 é o meu ponto zero. E o f de x0 também será zero. Então, acabo com 1 sobre 1, que vezes meio dá meio. Então, eu tenho que o meu primeiro ponto estimado será aqui. Eu estimei que o meu ponto, quando passar em meio, vai ser... Opa! Eu estimei que será aqui meu ponto. Perceba que tem uma diferença boa entre o valor estimado e o valor real. Mas isso a gente vai tratar mais posteriormente, sobre esse problema do método de Euler. Mas como o exercício pede dessa maneira, a gente faz dessa maneira. Então, no ponto meio, eu estimei o valor meio. Bom, a gente pode fazer a segunda iteração também. Que no ponto 1, ou seja, eu acrescento, eu ando no eixo y mais meio, eu vou ter a seguinte função. Aqui o x eu substituo por meio, que é o x0, no caso, mais o valor de f, que será, no caso, é o ΔX, a derivada é dada no ponto x0, mais o valor da função no ponto x0. Então, eu chego como resultado 37/50, que dá mais ou menos uns 0,64. Então, eu venho aqui e estimei que no ponto 1 é mais ou menos 0,64. Aqui eu posso até continuar fazendo a iteração para vocês verem mais ou menos. Aqui, a derivada no ponto 1, a gente já sabe que é zero, porque é o ponto crítico, né? Então, vai dar que o resultado vai ser o mesmo, 0,64. Esse é um problema do método de Euler, porque uma vez que você chegou no ponto crítico, ele não vai mudar o valor. Então, é como se ele mantivesse constante aqui, então você interpreta
que a função se manteve constante nesse tempo aqui de meio, ou que o ponto, ou você vai interpretar que a função foi deslocada, que o ponto crítico da função deslocou para cá. Mas, e da mesma forma, a gente pode calcular o valor para menos meio, que também vai dar menos meio, e de menos 1, que também vai dar menos 37,50. Aqui, ó, desculpe, eu tô... Não é 0,64 não, é 0,74, né? Então deixa eu até mudar aqui no gráfico para ficar mais perceptível a discrepância do valor que a gente calculou para o valor real. Vai dar mais ou menos aqui e mais ou menos aqui. Enquanto isso, aqui, aqui e aqui. Então, a gente já estima que essa função teria mais ou menos esse comportamento. O ponto zero eu sei porque foi dado pela função, pelo enunciado. Aí eu estimaria que o gráfico dessa função se comporta dessa maneira. Que a gente pode perceber que já é uma discrepância boa do valor real dado pela função. Bom, mas com isso a gente, através desses cálculos, a gente já poderia fazer a questão a questão C. Bom, e agora esboce o gráfico sabendo que f de x tem uma única raiz. Bom, o esboço do jeito que foi mostrado mesmo. Se você quiser fazer mais iterações daqui para frente, você vai perceber aqui, por exemplo, você consegue perceber que que a derivada vai ser negativa, vai conseguir. Pode não conseguir chegar num valor muito próximo da função, mas você vai chegar em valores maiores aqui. E da mesma forma vai perceber que vai caindo. O comportamento, vai dar para ter uma noção do comportamento da função, só não vai chegar a uns valores mais precisos. Aí é que você poderia esboçar com mais valores dados, com mais iterações, você poderia esboçar esse comportamento da curva. Aqui só por curiosidade mesmo, essa função aqui não tem como vocês descobrir por enquanto sem conhecer integral, mas aqui vocês já podem perceber que essa função tendendo ao infinito, ela vai chegar a zero. Aqui pela regra de L'Hopital, se eu substituir aqui infinito sobre infinito ao quadrado, dá uma situação infinito sobre infinito, eu faço a primeira derivada, dá uma constante, dá 1 sobre 2 é x, 2 infinito, então 1 sobre 2 infinito dá 0. Então, eu sei que tanto para menos infinito quanto para mais infinito, a função vai tender a 0. Aqui eu não sei se dá para perceber bem, mas essa função aqui, ela vem, cresce no máximo 1 e vai descendo, descendo, descendo até o 0, mas nunca chegando a 0. E da mesma forma para os valores negativos. Então esse seria o esboço da função. O que eu queria comentar com vocês